Inverno de 1944. As montanhas italianas pareciam uma muralha interminável de pedra, neve e silêncio. As estradas estreitas serpenteavam como cicatrizes deixadas pelo avanço da guerra. Tudo ali já tinha sido testado pelo fogo. Aldeias incendiadas, pontes destruídas, árvores retorcidas por explosões e campos que antes alimentavam famílias agora sustentavam trincheiras e arame farpado. Para muitos soldados que haviam chegado antes, aquele cenário era apenas mais um capítulo cruel da guerra. Para os brasileiros, era o desconhecido absoluto. Os soldados da FEB caminhavam com o frio cortando a pele como faca. Muitos ainda tentavam entender como haviam saído de pequenas cidades no interior do Brasil para pisar em neve real, não aquela imaginada em livros ou fotografias distantes. O silêncio do fronte italiano era opressor. Não era um silêncio normal. Era o tipo que fazia cada passo, cada respiração e cada pensamento parecer barulhento demais. Os alemães estavam lá, observando, esperando, sempre calculando. Os brasileiros sabiam disso. E justamente por saber, caminhavam sem pressa inútil. Sabiam que seus passos tinham um propósito específico naquela noite. O comando não havia pedido tiros, nem tomada de posições, nem ataque direto. A ordem era outra: enganar o inimigo. O plano tinha nascido dias antes, quando oficiais aliados perceberam que os alemães estavam monitorando cuidadosamente qualquer movimento de tropas pelo setor. Rádios interceptados mostravam que os alemães acreditavam que os brasileiros eram inexperientes demais, desorganizados demais, emocionalmente frágeis demais para operações complexas. Eles achavam que o Brasil só atacaria quando os americanos estivessem junto, fornecendo suporte. Era exatamente essa confiança, ou melhor, esse desprezo, que os brasileiros iriam usar contra eles. Naquele trecho da linha de frente, havia um obstáculo crucial. Um rio estreito, mas profundo, guardado por posições fortificadas alemãs do outro lado. Para avançar, os aliados precisariam de uma ponte, mas construir uma sob observação inimiga era quase suicídio. Qualquer movimento revelado resultaria em morte imediata por artilharia de precisão. Por isso nasceu uma ideia arriscada, improvável, quase absurda: construir duas pontes, uma real, oculta, escondida na escuridão e silenciosa, e uma falsa, exageradamente visível, barulhenta, exposta, feita para enganar os alemães, para atraí-los como presa confusa correndo para a direção errada. Na noite marcada, os brasileiros começaram o teatro perfeito: caminhões rodando sem parar, homens marchando de um lado para outro, martelos batendo sobre madeira, vozes propositadamente altas, ordens repetidas em tom militar quase teatral. Vai mais para a direita. Segura a estrutura. Preciso mais 3 vigas aqui. O objetivo não era esconder, era ser visto. Holofotes alemães varriam a área repetidas vezes, atentos. Os observadores inimigos murmuravam entre si, convictos: eles finalmente vão tentar atravessar. Estão preparando algo grande. Enquanto isso, a verdadeira equipe trabalhava longe dos holofotes, no breu absoluto da madrugada. Sem martelos, sem vozes, apenas gestos, movimentos calculados e ferramentas embrulhadas para não fazer som contra o metal. Era como assistir 2 guerras acontecendo ao mesmo tempo, uma que gritava ataque e outra que sussurrava silêncio. O vento gelado batia no rosto dos engenheiros brasileiros enquanto eles trabalhavam, e nenhum deles esquecia o peso daquela operação. Se fossem descobertos, não haveria aviso, nem chance de fuga, apenas artilharia intensa e morte rápida. Mas ninguém recuou. Não havia espaço para heroísmo individual ali, apenas o compromisso coletivo com algo maior. Em uma colina próxima, um grupo de observadores alemães acreditava estar vendo tudo. Anotavam horários, movimentos, estimativas.
E quanto mais achavam que sabiam, menos percebiam que estavam sendo manipulados. Os brasileiros continuavam o teatro do exagero. Fumaça, barulho, caminhões se movendo várias vezes no mesmo trajeto apenas para parecerem muitos. Era a estratégia antiga: fazer o inimigo acreditar que você é maior do que realmente é. Horas depois, ainda no escuro absoluto da madrugada, a ponte verdadeira estava quase concluída. A falsa, a ruidosa, estava longe de funcionar, mas isso não importava. Ela já tinha cumprido seu papel: enganar os olhos que achavam que viam tudo. O comandante brasileiro observou as duas frentes de trabalho e respirou fundo. Ele sabia que, se tudo desse certo, ninguém ouviria falar dessa operação nos jornais, nas rádios, nas declarações oficiais. Mas também sabia que, se desse errado, os corpos brasileiros seriam contados como números, e o fracasso seria lembrado para sempre. Era assim que a guerra funcionava. E naquela manhã, silenciosa e fria, enquanto o primeiro fio de luz surgia atrás das montanhas italianas, o Brasil estava prestes a provar que às vezes inteligência vence onde força bruta falha. Quando o amanhecer finalmente rompeu o céu italiano, o campo de batalha parecia outro lugar. A neve parada refletia a luz do sol como pequenas lâminas brilhando no chão. O silêncio da madrugada deu lugar ao som distante dos rádios alemães, transmitindo mensagens rápidas, tensas, e ao burburinho inquieto que sempre surgia quando algo estava prestes a acontecer. Os soldados brasileiros estavam exaustos, mas ninguém deixava transparecer. Fadiga era algo que se carregava por dentro na guerra, não no rosto. A ponte verdadeira, camuflada sob galhos, lama congelada e uma coordenação quase artesanal, permanecia invisível aos observadores inimigos. A falsa, por outro lado, se destacava propositalmente. Vigas exageradas, estrutura aparente, traços marcados no terreno, marcas de pneus sobrepostas, como se dezenas de caminhões tivessem passado ali durante a noite. Era uma obra teatral, e o público, armado e perigoso, observava. A reação alemã veio antes do meio-dia. Nas encostas do outro lado do rio, artilheiros começaram a preparar as peças, ajustando ângulos, calculando distâncias. Eles acreditavam estar diante de um movimento real e, por isso, planejavam impedir a travessia imediatamente. O comandante inimigo observou pelo binóculo e sua confiança era quase palpável. Para ele, aquilo não seria uma batalha. Seria um massacre estratégico antes que os aliados conseguissem atravessar. Os brasileiros perceberam o movimento e continuaram com a encenação. O sargento responsável pelo setor da ponte falsa caminhava de um lado para outro, com postura autoritária e voz alta, como se dirigisse centenas de homens, quando, na verdade, tinha pouco mais de 20. Vamos, movimento! Posição 3. Recuar 20 metros. Eu quero cobertura na margem. Aos olhos alemães, aquilo era confirmação. Os alemães esperavam o momento certo. Eles queriam que os brasileiros avançassem o suficiente para parecer comprometidos, e então, com precisão calculada, destruiriam tudo com fogo massivo. Enquanto isso, os verdadeiros responsáveis pela operação já estavam atravessando a ponte oculta, passo após passo, evitando qualquer ruído. O rio corria sob seus pés como um lembrete. Um único erro e tudo acabava. Do outro lado, unidades brasileiras já começavam a se posicionar atrás da linha inimiga, e ainda assim, os alemães continuavam mirando onde acreditavam que o ataque viria. Era como assistir dois mundos existindo ao mesmo tempo, um real e silencioso, outro fabricado e barulhento, e apenas um lado sabia qual era qual. Quando finalmente a ordem alemã veio, ela não veio em hesitação ou dúvida. Veio como uma sentença. Feuer. Os canhões dispararam quase ao mesmo tempo, e o chão estremeceu. Explosões levantaram neve.
lama e madeira em estilhaços ao redor da ponte falsa. A fumaça se espalhou rápido, cobrindo tudo em cinza escuro. Os soldados brasileiros que faziam parte da encenação correram de um lado para outro, dramatizando o desespero, sem se afastar demais, porque tinham que manter a ilusão. A cada novo impacto, os alemães acreditavam estar dizimando uma tentativa real. Atravessar ali agora seria suicídio, teriam pensado, se soubessem que existia outra ponte. Enquanto a falsa estrutura era destruída sob fogo intenso, os brasileiros que já tinham atravessado a ponte real se aproximavam pelas costas inimigas. Era uma situação quase irônica. Os mesmos soldados alemães, que estavam convictos de que tinham controle total da situação, estavam, na verdade, sendo cercados. O comandante brasileiro observava a operação pelo periscópio de trincheira, e sua expressão não era de orgulho eufórico, era de alívio cuidadoso. Estratégias como aquela exigiam sangue frio. Não havia espaço para improviso desordenado. Tudo tinha que parecer planejado até o último gesto. Quando os alemães finalmente interromperam a artilharia, satisfeitos com a destruição, a visão era exatamente o que eles queriam ver. A ponte falsa estava em pedaços. Para eles, aquilo significava vitória. Nada podia cruzar o rio agora, ou assim acreditavam. No entanto, poucos minutos depois, um rádio alemão, cheio de chiado e urgência, soltou a frase que mudaria o humor daquele dia. Atenção! Movimento atrás da linha! Tropas inimigas na retaguarda! O silêncio que se seguiu foi brutal. Aquele tipo de silêncio não era de calma, era de medo. Medo real. Os brasileiros tinham feito o impossível. Atravessaram sem serem vistos, enganaram o inimigo, manipularam seus cálculos, e agora, para os alemães, a guerra naquele setor tinha acabado de virar do avesso. O sargento brasileiro sorriu de leve. Não porque achava graça, mas porque finalmente a sensação de subestimação começava a se dissipar. Eles acharam que estavam olhando para o ataque, disse. Mas o ataque já tinha passado. E ali, no fronte italiano, pela primeira vez na vida, soldados brasileiros sentiram algo que não vinha de um hino, de um discurso ou de um livro. Respeito conquistado. Quando a notícia da presença brasileira atrás das linhas alemãs começou a se espalhar entre os rádios inimigos, a reação não foi imediata. Primeiro veio a descrença, porque o plano brasileiro era algo que simplesmente não fazia sentido dentro da lógica militar que os alemães estavam acostumados. Ninguém atravessava um rio cercado por artilharia pesada sem sofrer baixas severas. Não com aquele nível de equipamento, não com soldados que muitos oficiais alemães, sem sequer conhecer, já consideravam despreparados. Mas a guerra não se importa com opiniões. Ela sempre responde apenas a fatos. E o fato era claro: havia soldados brasileiros atrás deles. O comandante inimigo tentou reorganizar as tropas. Mas tudo acontecia rápido demais. A artilharia, que minutos antes disparava com confiança, agora movia as peças às pressas, tentando virar o fogo para a retaguarda. Era tarde demais. O ângulo era ruim, o terreno nevado dificultava o reposicionamento e, principalmente, o pânico começava a aparecer nos gestos, nunca nas palavras, porque oficiais alemães raramente vocalizavam medo, mas estava nos olhos, no jeito apressado com que analisavam mapas, na ausência de comando firme que antes parecia inabalável. Enquanto isso, os brasileiros continuavam avançando. Não gritavam ordens, não faziam alarde. O som era apenas o pisar na neve endurecida, o atrito dos fuzis contra o equipamento, a respiração controlada de quem sabia que, naquele momento, cada segundo era um passo para algo maior. Naquele avanço silencioso, não havia euforia. O que havia era concentração. Eles sabiam que estavam em vantagem psicológica, mas ainda existiam armas apontadas,
atiradores experientes, e qualquer sombra poderia ser um gatilho puxado com precisão letal. A vantagem brasileira não estava no número, estava no timing. Quando os alemães finalmente perceberam que a situação era mais séria do que imaginavam, começaram os primeiros disparos desordenados. Tiros vinham da retaguarda tentando conter o avanço brasileiro. O som das armas se misturava ao eco da artilharia, agora confusa, tentando corrigir o erro estratégico que eles mesmos cometeram. O caos começou a tomar forma. Era possível ver soldados inimigos correndo entre trincheiras, levando munição, tentando reorganizar posições defensivas. Mas aquela movimentação não era disciplina, era reação desesperada. Os brasileiros chegaram perto o suficiente para ouvir comandos gritados em alemão. Aquilo poderia intimidar qualquer soldado inexperiente, mas ali, naquele trecho de neve pisada, quem avançava eram homens que já tinham enfrentado frio, fome, altitude, saudade e subestimação desde o primeiro dia em solo italiano. Eles não estavam ali para provar nada, mas, inevitavelmente, estavam provando. Foi então que o comandante brasileiro deu a ordem que definiria o rumo daquele cerco. Cercar, não atacar primeiro. Eles precisam entender. Não era arrogância, era estratégia psicológica. Os brasileiros se posicionaram ao redor do agrupamento inimigo como um anel silencioso. As armas apontadas, os sentidos aguçados, os dedos próximos do gatilho. Eles não gritavam, não ameaçavam. A ausência de barulho era por si só um aviso brutal. Os alemães estavam acostumados a lidar com exércitos previsíveis, unidades que seguiam o padrão da guerra tradicional, mas não estavam preparados para lidar com adversários que os venciam primeiro na mente e só depois no campo. Um oficial inimigo tentou reagir e disparou um tiro isolado. O som cortou o ar como uma linha fina e nervosa. Um brasileiro respondeu imediatamente, não para matar, mas para mostrar precisão. A bala acertou a neve a poucos centímetros da bota do alemão. Silêncio novamente. Aquele tiro não tinha sido apenas uma resposta, tinha sido uma mensagem. Uma mensagem clara o suficiente para atravessar qualquer barreira de idioma. Depois de alguns segundos de tensão absoluta, o primeiro sinal veio. Um soldado alemão levantou-se lentamente, deixou o fuzil cair e ergueu as mãos. Não havia discurso. Não havia hesitação. Apenas rendição consciente. Esse gesto se espalhou como um contágio inevitável. Um após o outro, soldados inimigos começaram a sair de suas posições. Alguns olhavam para o chão. Outros mantinham os olhos fixos nos brasileiros, tentando entender como, em tão pouco tempo, o tabuleiro da guerra havia sido virado. Quando o comandante inimigo finalmente ergueu a bandeira branca improvisada em um pedaço de tecido ensanguentado, um oficial alemão ao lado dele murmurou algo quase inaudível. Mas um brasileiro ouviu, e anos depois lembraria. Nunca pensamos que o Brasil faria isso. Não era insulto, era reconhecimento. Porque, naquele momento, ficou claro, os brasileiros não estavam ali apenas como parte dos aliados. Estavam ali como protagonistas de uma vitória construída não com sorte, mas com inteligência, paciência e coragem. Quando a bandeira improvisada se levantou, não houve comemoração imediata do lado brasileiro. A guerra ensina rapidamente que nada está terminado enquanto não houver clareza. Ainda havia armas, ainda havia granadas presas aos cintos de uniformes cinzentos, ainda havia soldados nervosos em trincheiras apertadas. Mas havia algo mais forte do que tudo isso no ar: resignação. Os brasileiros mantiveram a formação enquanto os primeiros prisioneiros caminhavam lentamente, um a um, deixando suas posições. Era uma cena que parecia acontecer em câmera lenta. Um contraste enorme com os minutos anteriores, cheios de fogo, pressa e tensão.
Os alemães desciam a pequena encosta com passos cautelosos, como se tivessem medo de que o chão pudesse mudar de ideia. Alguns carregavam expressões de incredulidade. Outros traziam o rosto endurecido, tentando manter a postura militar mesmo em derrota. Há quem diga que a rendição de soldados é o momento mais vulnerável da guerra e, talvez, o mais humano. Um capitão brasileiro se aproximou, avaliando o grupo. Ele não parecia arrogante nem agressivo, apenas firme. A voz saiu controlada. Depõe as armas. A guerra acabou aqui. O tradutor repetiu em alemão. O eco daquele anúncio pareceu atravessar o campo como um último tiro. Alguns soldados inimigos fecharam os olhos como quem ouve uma sentença final. Outros suspiraram, como se estivessem segurando o ar há horas. Os fuzis foram colocados no chão primeiro. Depois, as pistolas. Depois, as facas. As últimas armas a serem entregues, sempre, foram as granadas. Depois que tudo estava reunido, soldados brasileiros começaram a recolher o arsenal com cuidado, enquanto outros organizavam filas de prisioneiros. E então, finalmente, a dimensão daquilo começou a surgir. Não era um pelotão, não era uma companhia, nem mesmo um batalhão. Era um contingente inteiro, composto por membros da 148ª Divisão Alemã, reforçada por unidades fascistas italianas. Quase ninguém no fronte acreditaria sem ver. Mas o Brasil tinha acabado de fazer algo histórico. Os números variam nos relatos, mas os registros oficiais apontam para mais de 14.000 homens entregando as armas diante de soldados brasileiros, um dos maiores atos de rendição concentrada em toda a campanha da Itália. E ali, naquele terreno congelado, onde o rio ainda corria silencioso, ecoou talvez a maior prova de respeito que um soldado pode receber: o reconhecimento do inimigo. Um major alemão, já sem luvas, sem capacete e com as mãos claramente marcadas pelo frio e pelo cansaço, encarou um dos oficiais brasileiros e falou, sem ironia, sem ressentimento, apenas com honestidade militar: vocês lutaram com inteligência. Não podíamos vencer algo que não vimos chegando. O brasileiro não respondeu imediatamente. Ele apenas assentiu. Na guerra, há vitórias barulhentas e há vitórias silenciosas. Mas algumas são tão completas que não exigem palavras. Nos dias seguintes, o avanço aliado na região acelerou. A rendição em Fornovo não foi apenas uma vitória tática, foi simbólica. Mostrou ao mundo que o Brasil, muitas vezes subestimado, tinha se mostrado capaz de operar com precisão, estratégia e disciplina sob condições adversas. Para os soldados brasileiros, aquele feito não significava medalhas imediatas ou manchetes internacionais, pelo menos não naquele momento. Muitos voltariam ao Brasil em silêncio, misturados a tanta história maior, engolidos pela pressa do pós-guerra. Mas o que eles deixaram para trás não desapareceu. Décadas depois, veteranos italianos ainda contariam que aquele grupo de homens com sotaques variados, cariocas, mineiros, baianos, paulistas, gaúchos, havia lutado com uma combinação rara de inteligência e improviso, calma e ousadia. Um feito que nem Estados Unidos, nem Inglaterra, nem qualquer outra potência havia conseguido reproduzir exatamente daquela forma. Um feito brasileiro. E talvez o mais irônico seja o seguinte: no começo da guerra, jornais estrangeiros zombaram da FEB, chamando os brasileiros de improvisados, despreparados, desorganizados. E ainda assim, foram eles, com botas muitas vezes tortas, com uniformes adaptados, com gírias misturadas entre italiano e português, que realizaram algo que até mesmo generais experientes consideravam improvável. A vitória em Fornovo não foi só militar, foi moral. Foi o momento em que o Brasil deixou de ser apenas um participante da Segunda Guerra e se tornou protagonista de uma história que poucos conhecem, mas que merece ser contada. Porque naquele pedaço frio da Itália,
Cercados por neve, medo e silêncio, os alemães descobriram algo que nunca imaginaram. O Brasil não estava ali para aparecer. O Brasil estava ali para vencer.